Graça e paz, igreja, bom dia. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Quem não tem Bíblia, levante as suas mãos, que os obreiros levam até vocês, ou os candidatos. E quem precisa de ajuda, também levante sua mão, que os nossos obreiros ajudam. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 8. Antes de iniciar, eu quero dar o meu testemunho. Eu ia dar na sexta-feira, mas foi muito corrido. Não deu oportunidade de eu dar. Mas, como vocês sabem, eu fui mandada embora, em março. E para mim foi algo que eu não estava esperando. Mas Deus sabe de todos os propósitos, de todos os planos, Com o dinheirinho que eu peguei lá, para a honra e glória do Senhor, a gente comprou o nosso apartamento. E quando foi no mês de julho, eu falei para o meu esposo, eu falei assim, amor, esse mês foi a última parcela que eu recebi. A partir do mês que vem, a gente vai dar uma segurada, porque eu não vou receber mais nada. Então, vai ser você o provedor da casa, para a honra e glória do Senhor. E no aniversário do Davi, dia 4 de agosto, 7 horas da noite, a gente comemorando o aniversário dele, eu peguei meu celular e recebi uma mensagem. Rô, você está trabalhando? Aí eu falei, não. Aí ela, mas você não está procurando? Eu falei, não. Aí ela falou, você consegue vir amanhã às 10 horas da manhã fazer uma entrevista? Eu falei, consigo. Fui, fiz uma entrevista, passei, estou trabalhando para a honra e glória do Senhor. Então Deus, Ele sabe Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. E Ele sabe no tempo certo dele agir. Às vezes a gente fica preocupados, angustiados, às vezes a gente sofre com ansiedade antes do tempo, porque a gente já tem todas as nossas dívidas programadas, Pelo menos eu, até o final do ano, eu tenho dívidas programadas. E eu falei assim, Senhor, e agora? A gente vai ter que dar uma ajustada aqui, uma segurada. E o Senhor pegou e falou assim, peraí que a porta não vai ficar fechada, ela vai se abrir. E graças a Deus, pacientemente, como filhos do Senhor, a gente espera e o Senhor, Ele age. Amém? Glória a Deus, esse é meu testemunho. Todos encontraram Romanos capítulo 8? Coloque a mão sobre a palavra do Senhor. Senhor Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, Pai, apresentamos esse momento de ministração, de palavra ao Senhor. Que o Senhor possa me conduzir, que eu não venha pregar o meu querer, mas que eu venha pregar a Tua vontade, o que o Teu Espírito Santo quer falar com a Tua igreja, Pai. Ó Senhor Jesus, nos dá direção, entendimento, sabedoria, Pai, para que essa palavra venha ficar guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Quero fazer uma introdução do capítulo 8. Não iremos ler ele completo, mas eu quero fazer uma introdução que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui no capítulo 8. A gente vive muito tempos de lutas, de desafios, às vezes muitas incertezas nós vivemos, porque não temos certezas de nada, E às vezes vem em nossas mentes uma pergunta: será que Deus ele ainda está no controle da situação? Será que Deus ele ouve a nossa oração? Será que Deus ele está ouvindo o nosso clamor? Porque não estamos ouvindo a voz de Deus, porque não estamos vendo Deus agir, porque não estamos vendo respostas de Deus. Quem aqui já fez essa pergunta? Levante as mãos. Deus, eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto, mas eu não tenho visto o Senhor agir. É como se os seus olhos estivessem fechados, é como se os seus ouvidos estivessem surdos para ouvir a nossa oração. A gente faz essa pergunta, não é mesmo? Mas Paulo, ele nos lembra que existe um propósito perfeito. Todo propósito que vem de Deus é um propósito perfeito. E o amor de Deus, ele é inabalável. O amor de Deus, ele nos alcança onde a gente estiver. O amor de Deus, às vezes, naquele sofrimento mais profundo, que ninguém pode sarar. O amor de Deus, ele vai lá, ele entra, ele dá paz,
e Ele sara todas as nossas feridas. Amém? Aqui no capítulo 8 de Romanos, vai relatar 3 pontos muito importantes, ainda na minha introdução. O primeiro ponto vai falar sobre a vida pelo Espírito, no versículo 5. Lê comigo. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. O nosso corpo, ele sempre vai se inclinar para as coisas da carne. O nosso corpo sempre vai pedir o pecado. Mas a Bíblia está falando que o pecado nos traz morte. Mas quando nós inclinamos a nossa vida no Espírito, o Espírito ele nos dá direção. O Espírito faz nós escolhermos a escolha certa, os caminhos corretos. E isso traz para cada um de nós paz dentro do nosso coração. Isso traz gozo, isso traz alegria. Então o apóstolo Paulo ele está falando, o que você quer escolher? A morte ou a alegria? O que você quer escolher? O pecado ou a vida com paz? Então a gente aprende aqui que tudo é uma escolha. Que nós podemos escolher entre a morte e entre a vida e entre a paz. Mas o segundo ponto que o apóstolo Paulo ele vai falar é sobre a glória futura. Lá no versículo 25. Acompanhem comigo. A glória futura. Mas se esperarmos o que não vemos com paciência, o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Então a gente aprende das nossas escolhas e a gente aprende também que nós temos uma esperança daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente pode sentir, que é o Espírito. A gente tem uma esperança da glória futura, que é com Deus. A gente não vê, mas a gente sabe que este dia vai chegar, vai acontecer. E todas as vezes nós como seres humanos, não sabemos orar ao Senhor como convém. Mas quem intercede por nós? Jesus Cristo, com gemidos inexprimíveis. Isso é muito forte, porque às vezes naquela situação de fundo de poço, a gente às vezes não consegue nem orar. É só lágrimas que são derramadas sobre os nossos olhos. Mas cada gotinha de lágrima que é derramado sobre os olhos de cada um da igreja, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É muito forte isso. O terceiro ponto que vai destacar aqui no nosso sermão vai falar que somos mais que vencedores. Acompanhe comigo o versículo 36. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou, por aquele que nos amou. Aprendemos que todas as vezes, nós somos jogados ali, dentro de um covil de cobras, ou somos jogados dentro de um matadouro, aonde um leão pode nos comer, nos matar. Às vezes aonde as nossas dores, as nossas feridas, as nossas angústias podem nos levar. Todas as vezes somos tentados pelo inimigo, pelo pecado, pelas propostas do mundo. Todas as vezes somos tentados, às vezes até pela nossa família, pela nossa casa, por aqueles que a gente achou que vai nos apoiar, vai nos valorizar, vai nos levantar. Às vezes aquela pessoa que a gente mais ama, o nosso filho. E aí a gente se depara
com a injustiça. E às vezes a gente olha e a gente fala, mas eu não esperava dessa pessoa. Porque você esperar algo de quem você não conhece é uma coisa. De quem você não tem intimidade é uma coisa. Agora você esperar algo de alguém que você conhece, que você amou, que você cuidou, que você deu uma palavra, que você ajudou, isso nos machuca. E nos machuca tanto que a gente acha que não vamos suportar. E aí o Senhor, Ele vem e fala, só que diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores. Isso é muito forte, porque eu estava falando assim, Deus, o que eu vou pregar? E o Senhor, Ele fez eu viver a pregação de hoje. Deus, Ele fez eu viver a dor lá no meu profundo. Por quê? Porque a gente não espera algo de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente cuida, de pessoas que a gente dá a nossa vida. E o inimigo, ele vai nos tentar como pastores, através das propostas do mundo. Mas o inimigo não vai conseguir nos derrubar, porque nós estamos firmados na rocha. Só que aí o inimigo, ele vai tentar nos tentar no nosso trabalho. Mas ele também não vai conseguir. Porque quando a palavra está dentro do nosso coração, a gente prega onde a gente vai. Se somos tentados no trabalho, a gente está pregando. Se somos tentados no nosso espírito para pecar, nós estamos pregando para nós mesmos. Mas e quando somos tentados por um pai? E quando somos tentados por uma mãe? Ou quando somos tentados pelos nossos filhos? Aí tocou naquele que a gente mais ama. Aí o inimigo, ele tocou naquele que ele não poderia tocar. Mas às vezes Deus, ele está provando a nossa fé e está vendo qual vai ser as nossas escolhas. Oh, meus amados irmãos, o inimigo tocou na filha, na minha primogênita. E o inimigo, ele fez de uma forma tão... Porque ele estuda aonde vai nos machucar. E aí minha filha chegou e falou assim, mãe, eu não quero mais morar com você. Eu vou sair de casa. Minha filha ficou 4 dias fora da minha casa. Só que eu não fiquei decepcionada porque ela ficou fora. Eu fiquei decepcionada porque além de ficar fora, ela foi no conselho tutelar me denunciar. E aí eu peguei e falei assim, mas o que eu fiz? Porque a gente ama, a gente cuida, a gente trata como uma princesa, e a gente sabe que o inimigo está nos cercando ao nosso derredor, esperando uma brecha para nos tragar. E ele queria ver uma brecha em mim, no pastor, ele queria ver uma brecha na igreja, ele queria ver uma brecha, mas quando ele não encontra, ele age naquele que a gente mais ama, ele toca naquele que a gente mais acolheu, naquele que a gente demonstra amor, que a gente demonstra atenção. Nada nunca tirou a minha fome, porque eu amo comer, igreja. Mas eu vou falar para você, isso tirou a minha fome. Eu emagreci 4 quilos. Eu estava trabalhando porque todos os dias o Senhor me levantava e me tirava da cama. Porque o Senhor, ele falava assim, você vai prosseguir, não é o teu fim. E quantas das vezes você olha e fala assim, é o meu fim, eu não consigo mais. Eu vou entregar os pontos, eu vou entregar situações. E lá no conselho tutelar eu falei para ele, na minha casa tem princípios e tem valores. Na minha casa, filho não vai querer fazer o que quer. Na minha casa eu prego o evangelho. E a juventude, elas querem ver a liberdade que há lá fora. Eles não querem compromisso de ajudar mãe, de ajudar pai. Eles não querem compromisso de trabalho. Ela estava sofrendo também, porque até mesmo ela falou, eu não sei o que está acontecendo. E aí o conselho tutelar, a justiça, ela não é que nem a justiça de Deus. A lei aqui no Brasil não é que nem a lei de Deus.
Nós tentamos sempre estar com os nossos princípios e valores, só que o inimigo quer roubar isso nas escolas, o inimigo quer roubar isso no nosso trabalho, o inimigo quer roubar isso dentro da nossa casa. E aí quando você vai procurar a justiça olha para sua cara e fala assim: já tem 16 anos, já pode escolher com quem quer morar, já pode fazer o que quer fazer. E aí? A justiça não estava ao meu favor. Porque eu falei para ela, mas ela está 4 dias numa casa onde não tem princípios, numa casa onde tem drogas, numa casa onde tem cachaça, numa casa onde tem outras religiões, porque era umbanda, era macumba. E eu falei, eu não aceito isso. Mas cada lágrima do seu olho que é derramada, cada dor, cada sofrimento de vocês que é derramado, quem intercede por nós é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Talvez você ache que Deus não está no controle da situação. Talvez você fale assim: Deus, aonde você está? Porque eu tenho orado, eu tenho clamado, mas eu não estou vendo o agir de Deus. Então, essa ministração é para você que diz assim: às vezes eu não vejo o agir de Deus, mas o amor de Deus, eu quero te dizer, meu irmão, é inabalável. O amor de Deus é inabalável. Aleluia. Aleluia. Deus, ele tem um propósito para nossas vidas. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu refletindo sobre essa palavra, eu falei assim, veio em memória José. José, ele foi abandonado pelos seus irmãos no buraco. Imagine a dor de José. Ele foi jogado naquele buraco pelos próprios irmãos dele, pela família dele. Não foi por um ladrão, não foi por um desconhecido. A família dele pegou José e jogou ele lá no buraco. E eu acho que José, olhando assim, José falava assim: meu Deus, minha família, minha própria família, aquele que eu achei que no momento das minhas dores iria me segurar, que no momento das minhas lutas iria dar uma palavra para mim, mas eu não tenho família. E eu creio que José, ele olha ao seu redor e fala assim: eu não tenho com quem contar. Meu pai e minha mãe não estão sabendo do que meus irmãos fizeram. E agora eu estou aqui sozinho. Eu não tenho mais saída, eu não tenho mais socorro. Se eu gritar, ninguém me ouve. Estou no fundo do buraco. E agora? E a gente conhece a história. Além de José ser jogado pela sua própria família, pelos seus irmãos lá no buraco, ele conseguiu sair desse buraco. E ele foi para o palácio. Só que lá no palácio, o inimigo ainda continuou tentando contra a vida dele. E a gente sabe a história. A mulher de Potifar tenta ali se deitar com ele. Então ele foi tentado por aquele que ele ama, e ele foi tentado por aquele que não ama. Então todos os dias vêm as propostas do mundo para nos tentar, para nos parar, para fazer a gente entregar os pontos. Se José tivesse entregado os pontos, se José tivesse falado assim: olha, a partir de hoje eu esqueço da minha família, mesmo se eles precisarem eu não vou ajudar. A partir de hoje eu esqueço lá da rainha de Potifar. Eu também não quero ser rei aqui, eu não quero ser governador, eu não quero ser nada, eu vou entregar minha vida, eu vou sair vagando pelo mundo afora. O inimigo ia entrar dentro do coração dele. O coração dele iria se corromper. Ele não ia enxergar a saída, ele não ia enxergar a solução. Mas ele falou: eu ainda escolho ser íntegro e ser fiel. Eu ainda escolho servir a Deus nas lutas e nas dificuldades.
Eu ainda escolho servir a Deus, mesmo que o mundo me abandonou, mesmo que a minha família me abandonou, mesmo que eu não encontro recursos, mas eu não vou me entregar para o pecado. Mas eu não vou me entregar para a situação que eu estou vivendo. O que a gente aprende, pastora? A gente aprende que nas provações devemos confiar em Deus. Mesmo quando há silêncio de Deus. Mesmo quando a gente não consegue enxergar que Deus está ali. Mas quer que eu te fale uma coisa? Deus, Ele está agindo. Deus, Ele está agindo. Deus, Ele está agindo ao seu favor, meu irmão. Deus, Ele está agindo ao seu favor. Oh, meus irmãos, depois de 4 dias, minha filha me mandou uma mensagem. Mãe, me perdoa. Eu posso voltar para casa? Mãe, desculpa. Eu conversei com meu avô, eu conversei com a minha avó, eu conversei com a minha tia. E todos eles falaram que o que eu fiz com você, ninguém faria. Você sempre me ajudou, você sempre me apoiou, meu pai, minha casa, minha família. Eu posso voltar para casa? Mãe, se eu não puder, eu trabalho, eu alugo uma casa e eu vou embora. Gente, como é difícil, né? A gente lutar contra aquela dor na nossa alma. Porque a princípio eu fiquei tão decepcionada que quando ela falou assim, mãe, eu posso voltar para casa? A minha vontade era de falar, não, filha, vai viver sua vida. Vai viver da maneira que você quer. Você não quer conhecer o mundo? Vai conhecer o mundo. Vai quebrar a cara lá fora. Só que aí eu olhei e peguei e falei assim, com dor no coração, com o coração angustiado, com o coração sofrido. Eu falei, pode voltar. Volta para sua casa. Gente, por mais que a gente tenta encontrar felicidade lá fora, não tem felicidade lá fora, não tem felicidade longe de Jesus, não tem felicidade longe da palavra, não tem felicidade longe de Deus, não tem. Mas pastora, lá parece que o povo é mais alegre, lá tem bebida, tem cachaça, mas eles estão inconscientes. Quando cai a ficha, aí eles olham e falam assim, que eu fiz? Que burrada que eu fiz? Eu quero ir para o colo do meu pai. Eu quero ir para o colo da minha mãe. E Deus, Ele faz isso com a gente. Ele deixa às vezes a gente se afastar. Eu já fui uma afastada dos caminhos do Senhor. Deus às vezes deixa a gente ir para o mundo. A gente querer encontrar liberdade lá fora. Mas quando a gente bate na porta e fala assim, Deus, você me aceita como filha de novo? Deus, você me aceita? Eu quero te servir de novo. Deus, eu quero voltar de novo para o grupo dos adoradores. Eu quero voltar de novo a servir ao Senhor. Eu quero ser um membro da sua casa. Você me aceita? Aí Deus vai falar para você, o meu amor é inabalável. Volta, filho. Eu estava esperando esse dia. Eu estava esperando essa hora. Eu estava esperando esse momento. E aí o Senhor Jesus, Ele te abraça, Ele te acolhe. José venceu. A palavra fala que somos mais que vencedores. Aleluia. Então, nas nossas provações, confie que Deus, Ele está agindo. A nossa salvação é obra de Deus do começo ao fim. Deus, Ele já sabe quem vai aceitar o plano da salvação. Deus, Ele já sabe quem vai se desviar. O Senhor Jesus, Ele já sabe quem não quer saber dEle. Quem não quer saber da palavra. Quem não vai aceitar Ele como Pai. O Senhor, Ele já sabe. Eu fico imaginando o Senhor, Ele olhando para os filhos dEle, que são muitos, todos os seres humanos. E Ele fala assim, ó, esse vai me aceitar, esse não vai me aceitar. Esse vai me crucificar. Esse vai falar que não me conhece. Esse vai falar que nunca andou comigo. Esse vai ter vergonha de mim. Deus, Ele já sabe de tudo.
Mas a gente pode mudar esse plano. Se talvez você fala assim, eu ainda não estou salvo, eu ainda não me entreguei, eu ainda não me batizei. Pastor, eu tenho um sonho. Às vezes eu até me entreguei, eu até me batizei. Mas a minha família ainda não. A minha casa ainda não. Os meus amigos ainda não. E eu sofro porque eu vejo um amigo sofrendo. E eu sofro porque eu vejo a minha casa sofrendo, a minha família sofrendo. Porque eles ainda não largaram mão do pecado. Oh, meu irmão, Deus ele está ouvindo suas orações. As suas orações não estão sendo em vãs. O Senhor Jesus, Ele conhece o teu sofrimento. O Senhor Jesus, Ele conhece a dor do seu coração. Oh mãe, o Senhor Jesus, Ele sabe das suas orações. Ele sabe das noites de choro que você tem orado pelo seu filho, pela tua casa, pela tua família. O Senhor te viu lá nas madrugadas que você tem clamado quando você fecha a porta do teu quarto. O Senhor Jesus, Ele te viu você orando por um amigo, por um irmão do seu trabalho, que às vezes está sendo injustiçado. Deus, Ele está vendo, meu irmão. Deus, Ele está vendo. Só que Ele está esperando o tempo certinho de agir. Porque quando Ele agir, aí você vai olhar e falar assim, Deus é Deus. Deus está comigo. Deus não me abandonou. Eu glorifico Deus por esse amor imensurável e inabalável. Aleluia. Aleluia. Isso mostra que as nossas vidas na mão de Deus não é um acaso. O plano de Deus, ele é perfeito. Não é nada por acaso. Ai, por um acaso aconteceu. Por um acaso. Nada é por acaso. Se é na sua saúde, eu estou com a doença, foi por acaso. Não, não é por acaso. Não é nada por acaso. Deus, ele já sabe dos planos dele na nossa vida. Deus, ele quer que você se entregue mais, que você ore mais, que você jejue mais, que você se fortaleça mais, que você leia a palavra mais. Talvez Deus, ele está falando assim, vamos, me chame a atenção. Qual vai ser a forma que você vai usar para chamar a minha atenção? Vai ser num abrir de boca em oração? Vai ser servindo ao Senhor na igreja? Vai ser como, meu irmão? Vai ser nas madrugadas? Vai ser num propósito de 5 horas de jejum? Chame a minha atenção. Você quer ver Deus agir na sua vida? Chame a atenção de Deus. Faz aquilo que você nunca fez. Deus, ele vai te falar o que ele quer de você. Deus, ele sempre mostra. É que às vezes a gente fala, não, só mais um pouquinho, Deus. Quero assistir uma Netflix, um dorama. Quero lavar uma louça. Porque às vezes Deus está falando com você na hora que você está lavando uma louça. E a gente não quer parar de lavar a louça para escrever o sermão que Deus está mandando a gente escrever para a gente não esquecer. Às vezes você está assistindo um filme e Deus está falando com você. E às vezes você fala assim, ó, vou esperar esse episódio, Deus, acabar. Quando acabar, eu vou lá e oro. Aí quando chega a hora de você orar, você já esqueceu tudo que era para você. A sua mente deu um bug. E aí você fica tentando lembrar da palavra, de como Deus falou com você. E você não consegue se lembrar, porque a sua mente já bloqueou. Porque era naquela hora que Deus queria falar com você. Não é depois que você terminasse de limpar a sua casa. Não era depois que você terminasse de assistir o teu filme. Não era depois, era naquele momento. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Deus me dá uma palavra, Deus pedir algo para mim, eu falo, mas Deus, espera só um pouquinho. Eu vou terminar já eu faço. E depois eu queria ter aquela experiência com Deus, que eu falei, nossa, que palavra forte que Deus me deu. Só que aí eu não lembrava mais. E aí, talvez somos provados. Talvez é o nosso momento de provação, de tentação. A gente quer uma coisa e Deus está pedindo outra. E aí depois você quer ter experiência com Deus. Só que depois, meu irmão, você não consegue mais ter, porque você não está mais no Espírito. Depois você não consegue mais ter, porque você já não está mais sensível
percebeu a voz de Deus, porque Deus era naquele momento, era naquela hora, era naquela madrugada, era naquela noite lá que você não estava conseguindo dormir, você virava para um lado e virava para o outro, ia no banheiro, ia beber água, e você falava, ainda não é isso, e você deita na sua cama e não consegue dormir. Mas é nessa hora que Deus quer falar com você. É nesse momento que Deus quer falar com você, meu irmão. Tenha segurança da sua salvação. A salvação é um plano de Deus. E a gente, nós como filhos, temos que falar assim: será que eu estou salvo? Ou o que está faltando para mim ser salvo? Aonde que eu estou errando? O que eu estou deixando de fazer? Você pode jejuar o dia inteiro. Você pode ler a Bíblia todos os dias, 5 horas. Você pode se dedicar nas coisas da igreja. Nunca vai ser o bastante. Ainda será pouco. Ainda será pouco. Porque a gente tem essa mania de servir ao Senhor e a gente fala assim: nossa, mas eu já cuido disso, mas eu já faço isso, mas eu já cuido ali daquele grupo, mas eu já cuido de 2, 3 irmãos, mas eu já faço visita. Aí Deus, ele olha para você e fala assim: mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco. Eu quero mais. Mas eu vou no culto de domingo. Mas Deus, ele olha para você e fala: ainda é pouco. Eu quero você aqui de quarta. Eu quero você aqui nos cultos de orações, de intercessões. Eu quero você nos estudos bíblicos. Eu quero você no culto de libertação. Ainda é pouco, ainda é muito pouco o que você está me dando. Eu creio aqui que todo mundo quer ser salvo. Quem quer receber a salvação, gente? Estamos aqui por isso, por amor de Deus e por ter garantia da nossa salvação. Não é verdade? E nesta manhã, no momento, o pastor vai fazer o nosso momento de busca. Às vezes ele fala assim: irmãos, orem aí no seu lugar. Ou às vezes ele deixa um fundo de oração. Mas eu quero que hoje você fale para Deus assim: Deus, ainda é pouco o que eu faço. O que o Senhor quer? Deus, ainda é pouco o que eu faço. Mas eu quero ser salva. E quando você quer algo, você busca por aquilo que você quer. Quando você quer algo, quando você anseia algo, você não vai fazer até o seu limite. Você vai ultrapassar aquele limite. Porque você quer demais. Quando você... Eu acho engraçado, porque eu falei assim... Eu e o meu esposo, eu falei assim: tô cansada de pagar aluguel. Esse negócio de pagar aluguel é um dinheiro que vai e nunca mais volta. Você não vê investimento, você não vê nada. Aí o pastor pegou e falou assim: então você pega o que você recebeu e você dá de entrada. Aí eu olhei para ele e falei: mas tudo? Mas tem que dar tudo? Um pouquinho para mim no Brás, um pouquinho na vizinha. Aí ele: você não quer? Dá tudo. Aí uma vez eu conversando com ele, aí eu falei assim: nossa, saí de serviço, peguei um dinheiro, não tenho nada, quero comprar um negócio aqui, não tenho nada. Aí ele falou: ué, é investimento. Às vezes você tem que entregar tudo, você não quer? Eu falei: eu quero. Então você tem que entregar tudo? Então às vezes, gente, a gente não quer a salvação, mas a gente está entregando tudo de nós. Ou ainda a gente tem um tempo que talvez a gente fique em casa e a gente fala assim: não, eu deveria estar na igreja. Você tem um tempinho ali? Não, esse tempinho aqui, em vez de eu assistir uma novela da tarde, às 3 horas, as novelas lá, Maria do Bairro, a gata, né? Não sei o que da gata lá. Aí você fala assim: não, eu já sei do começo ao final, porque já passou tantas vezes. Eu vou aqui separar uma mensagem e eu vou meditar nela. Quando a Bíblia fala assim que há um tempo determinado para todas as coisas, o tempo, quem vai decidir somos nós. Quando você quer algo muito, você tira aquele tempo.
Você se entrega, você se dedica. Você vai atrás daquilo. Então hoje nós temos um tempo, hoje nós temos um templo e hoje nós temos uma igreja. Então vamos nos dedicar, gente. Às vezes a gente vê tantas pessoas se perdendo, e às vezes a gente tem aquele tempo lá de levantar. A gente teve na sexta-feira uma reunião após culto com os grupos. E aí eu falei pra eles, assim, às vezes você sabe que o irmão está se afastando. Às vezes você olha assim pro banco e fala, nossa, quem sentava aqui do meu lado era tal fulano. Já tem 2 semanas que ele não está vindo. Mas o que está acontecendo? Você ligou para esse irmão? Ô irmão, faz 2 semanas que eu não estou te vendo aqui na igreja. Aí o irmão vai falar, poxa, estão sentindo a minha falta. Ali do lado, aquele banco é meu. Eu vou lá para ver essa irmã. E aí quando ele chega aqui, ele encontra Jesus. Ele encontra Jesus. Ele encontra a palavra. Ele encontra a salvação. Então vamos nos dedicar mais na obra do nosso Senhor. Vou finalizar aqui. Ninguém pode nos condenar. Versículo 31 ao 34. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele estas coisas? Quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Deus, ele olha para você e fala assim, ei, ô crente, ô Carmen, ô Marcos, ô Francisco, quem vai te separar do amor a mim que você tem, meu irmão? Quem é que vai te separar? E aí ele vai lá e vai olhar e vai falar assim, é a tribulação que você está vivendo? É a angústia? É a perseguição? É a fome? É a nudez? É o perigo ou é a espada? Ponto de interrogação. Ele está esperando uma resposta. Tem um ponto de interrogação aqui. Quem vai te separar do amor de Deus? É a tribulação que você está enfrentando? Na sua casa, no seu trabalho? Na sua vida espiritual? As propostas do inimigo? É a tribulação? É o que? É a angústia? Aquela dor? Aquilo que você achou que não iriam fazer com você, mas fizeram? Isso vai ser capaz de você só ficar trancado no seu quarto, chorando, a ponto de entrar numa depressão, a ponto de querer pedir a morte? É a morte? Ou é a morte que vai te separar? Ou é a fome que vai te separar? Quando você abre a sua geladeira e você fala, só tem água e só tem ovo. Que nem uma irmã aqui falou, pastor, abri minha geladeira, só tem água e só tem ovo. Mas mesmo assim, eu não vou deixar de amar o meu Deus. É a fome que vai deixar de você amar o seu Deus? Ou é a nudez? Ou é a vergonha? Eu tenho vergonha porque eu pequei contra Deus e agora eu não quero entrar mais pela porta. Porque qual cara o pastor vai me olhar? Porque qual cara a pastora vai me olhar? Porque qual cara os obreiros vai me olhar? Meu irmão, o seu pecado é seu, não é nosso. O seu pecado cabe você pedir perdão para Deus. E Deus, ele vai te abraçar. E Deus, ele vai te amar. E Deus, ele vai te salvar. Então não é vergonha, não é tribulação, não é angústia, nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Jesus, ele foi tentado no deserto.
E se Jesus foi tentado, a gente também seremos tentados. Jesus sofreu, porque Jesus ele sabia que ele ia ser crucificado. Quem entregou, quem vendeu, foi pessoas que caminhavam com ele, foi discípulos dele. Então se Jesus sofreu, nós também iremos sofrer. Isso é bíblico. Só que Jesus foi glorificado. E com ele, também quem é filho serão glorificados. Então somos tentados, somos provados, somos jogados no matadouro, sofremos, mas também seremos glorificados. Há uma esperança para cada um de nós. Em Cristo a gente tem a nossa vitória garantida, mesmo que não seja aqui. Mas na nossa glória temos uma vitória garantida. Isso já é certo. Mesmo nos piores momentos, nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então você está passando um momento difícil? Você está passando uma situação difícil? Mas que isso não venha te separar do amor de Cristo Jesus. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes, e até mesmo nós, vai atender alguém e fala assim, olha, eu não fui para a igreja porque eu estou passando isso. E a gente olha e a gente fala, nossa, que guerra essa irmã está enfrentando, esse irmão está enfrentando. Mas isso não pode fazer essa separação entre você e Deus. A situação que você está vivendo não pode fazer a separação entre você e Deus. Não pode. Então há uma luta, é grande, mas nada pode te separar. Pastor, eu estou enfrentando um pecado, eu estou enfrentando a minha carne. Meu espírito diz não e a minha carne diz sim. Mas isso não pode te separar do amor de Deus. A gente não é tentado mais do que a gente pode suportar. Todas as tentações que vêm contra a nossa vida, podemos suportar. Então você pode suportar. Você é mais que vencedor, meu irmão. Olha para dentro de você e fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo intercede por você, em Cristo você é mais que vencedor. Mas em você mesmo, você não é mais que vencedor. Se você tentar lutar sozinho, você vai cair, você vai se entregar. Mas em Cristo, somos mais que vencedores. O amor de Deus, ele é eterno, imutável, invencível, e nada pode quebrar essa ligação que nós temos, essa aliança, esse cuidado que Deus ele tem por cada um de nós. Só que será que estamos vivendo a confiança ou ainda duvidamos do amor de Deus? Será que a gente confia em Deus? Será que a gente vive a confiança da palavra de Deus? Ou será que a gente ainda duvida que Deus pode agir? Porque agindo Deus, nem morte, nem fome, nem tribulação, nem angústia. Então, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém é capaz de impedir. Então, não duvide do amor de Deus. Não duvide da graça de Deus. Não duvide da salvação de Deus. Assim como Deus foi glorificado, nós também seremos glorificados. Vamos ter agora um momento da nossa busca. Converse com Deus. Fale com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde faz uma reflexão sobre você mesmo. Eu vou fazer uma reflexão sobre mim. E Deus
Ele vai cuidar de cada um de vocês. Amém?